Bom dia aos jovens do nono ano, né? Nós aí da Cooperativa Educacional Nova Vida queremos que vocês continuem aprendendo, né? Nesse período aí de quarentena, obrigatório, claro, mas que nós possamos, como família, né? Como cooperados, né? Estar juntos e interligados através das nossas videoaulas. Então eu vou estar preparando essas videoaulas aí para vocês, que vocês possam, né, ter essa rotina de aprendizado, que vocês possam nesse período aí refletir um pouco e continuar aprendendo, né? Para quando voltarmos com força e crendo que o Deus Todo-Poderoso ele vai nos livrar aí dessas enfermidades e nós vamos conseguir como família superar essa fase tão difícil que é estar distante de vocês. Então, eu preparei essa videoaula, espero que vocês consigam aprender, né, e reter esse conhecimento para que quando voltarmos estivermos aí concluindo alguns detalhes ou tirando algumas dúvidas e vamos postar essas aulas aí para vocês, ok? Então, hoje, na equipe aí do nono ano, né, nós vamos falar de conjunto. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura, né? Então, que nossa aula seja agradável para você e estudem bastante, né? Então, vamos lá. A representação de um conjunto, né? Então, nós temos três tipos de representar, ou três maneiras para representar um conjunto. A primeira maneira é através da tabulação, né? Ou tabular. Então, os elementos eles vão ficar representados entre chaves e separados por vírgulas. Então, cada elementozinho do conjunto ele vai ser separado por uma vírgula. E sempre, né, não esqueça, que a representação de um conjunto é através de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, aí nós temos o conjunto A, que é formado pelos elementos A, E, I, O e U. O outro tipo de representação é através do diagrama de Venn, né? Então, cada elemento aí que está sendo representado dentro desse conjunto, dentro dessa figura, lembrando que essa figura pode ser um coração, pode ser um quadrado, um retângulo, aí não importa qual seja a figura, contanto que ela seja fechada, e aí você tem um diagrama, né? E esse diagrama, cada elementozinho tem que ter um pontinho, né? Então tem um pontinho aí separando cada elemento. Ou o conjunto também pode ser representado através de propriedades. Então, quando eu me refiro a uma propriedade, quando eu digo qual é a propriedade, né, ele vai estar dizendo quais são os elementos, porque através dessa propriedade você reconhece todos os elementos desse conjunto. Nós temos um exemplo aí que x tal que x é um número primo. Ora, então só vai ter dentro desse conjunto os números primos, né? 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, né? Então, um outro exemplo aí de propriedade, nós podemos dizer, por exemplo, o conjunto A ou o conjunto C é o conjunto das vogais. Então, só em dizer que é o conjunto das vogais, você já sabe quais são os elementos que estão dentro desse conjunto, que é o A, o E, o I, o O e o U. Ok? Então, para representar conjunto, nós podemos representar com essas três características, ou com esses três tipos, né? Tabular, diagrama de Venn e representação por propriedade. Vamos falar agora de alguns tipos de conjuntos, né? Então, dentre os conjuntos que você tem, você vai ter aí o conjunto vazio, que é aquele conjunto que não tem elemento. E ele pode ser representado por essa letra gregazinha e o φ, né? Ou entre chaves sem nenhum elemento dentro dessas chaves. Então, um exemplo aí é através de propriedade, você tem aí o x tal que x,
é um número que multiplicado por zero dá igual a 15. Tem algum número que multiplicado por zero dá 15? Não, né? Então, isso quer dizer que aquele conjunto não vai ter nenhum elemento. O outro conjunto que nós temos é o conjunto unitário, que é um conjunto formado apenas por um único elemento. Então, eu tenho um exemplo aí, por propriedade, né? É um x, tal que esse x multiplicado por 3 dá igual a 15. Só existe um número que multiplicado por 3 dá 15, que é o número 5. Né? Então, você vai ter justamente isso, né? Só aquele elemento 5 representando aquele conjunto. Conjunto finito é aquele conjunto que você sabe quantos elementos tem dentro dele, ou se ele não tem nenhum elemento dentro dele. Então, esse é um conjunto finito. Por quê? Né? Se você sabe o começo e o fim, então você sabe qual a quantidade de elementos. E o vazio também vai ser um conjunto finito, porque você sabe que ali dentro não tem nenhum elemento, certo? Já o conjunto infinito é aquele conjunto em que você vai ter infinitos elementos, quer dizer, não vai ter fim. Então, você tem aí todos os elementos aí que você tem. Por exemplo, aí você tem a propriedade x multiplicado por 4 seja maior do que 8. Então, eu posso ter no lugar do x o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Qualquer número multiplicado por 4 acima de 3 vai ser maior do que 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Né? Então, você aí tem uma infinidade de números. Então, conjunto vazio não tem nenhum elemento. Conjunto unitário, um único elemento. Conjunto finito, eu sei onde é que começa e onde é que termina. E o conjunto infinito, que eu não sei onde termina. Posso saber onde começa, mas não sei onde termina. Ok? Vamos lá. E o que é um conjunto universo? Né? Conjunto universo é aquele conjunto que contém todos os elementos relacionados ao seu estudo. Então, qualquer parte do conjunto que você tem na representação, esse conjunto universo vai englobar todos os elementos que você está estudando. Se você vai se referir, por exemplo, à contagem, se eu estou me referindo à contagem, então meu conjunto universo são todos os números naturais. Né? Já que quando eu falo de contagem, eu não vou envolver os números negativos. Então, quando eu me refiro à contagem, o meu universo é o conjunto dos naturais. Quando eu estou falando de qualquer conjunto, eu vou falar do conjunto dos números reais. Ok? Subconjunto. O que é um subconjunto? O subconjunto é quando você tem uma parte daquele conjunto. Quer dizer, quando os elementos de um estão dentro do outro. Então, eu tenho um exemplo aí de o B estar contido no A. Um exemplo aí, você tem o 2, o 3 e o 5. E esse 2, 3 e 5 está dentro do conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. Então, todos os elementos do primeiro estão dentro do segundo. E temos aí um exemplo de um que não é subconjunto. Por exemplo, 2, 3 e 5 não está contido em 1, 2, 3, 4 e 7. Por quê? Porque falta justamente o elemento 5. Faltou um, já não é subconjunto. Para ser subconjunto, todos os elementos do primeiro têm que estar dentro do segundo. Certo? E aí, duas OBSs importantíssimas que você precisa saber. Que a primeira OBS é que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Quer dizer, todos os elementos de um conjunto estão dentro dele mesmo. Então, qualquer conjunto é subconjunto de si mesmo. E a outra OBS, a OBS 2, né, é que o conjunto dos vazios é subconjunto de qualquer conjunto, não importa quem seja ele. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, essas duas OBS são importantíssimas, porque você vai ter que saber, na hora
representação ou na hora do conjunto das partes, né? Então, no conjunto das partes, você vai ter todos os subconjuntos de um conjunto. Então, tem que incluir o vazio e ele mesmo, ok? Outras observações, a relação de pertinência, né? Quando é que eu vou usar o símbolo de pertence e não pertence? Eu só posso usar o símbolo de pertence e não pertence quando eu estou falando de elemento para conjunto. Então, quando eu falo de elemento para conjunto, eu estou me referindo, eu estou me endereçando à pertinência. Um elemento pode pertencer ou não pertencer ao conjunto. Já quando eu estou falando de conjunto para conjunto, eu só posso usar as relações de inclusão, né? Então, está contido, não está contido, contém e não contém. Então, as relações de inclusão é uma relação entre um conjunto e outro conjunto. Então, esses símbolos de contém, está contido, não está contido, eles só podem ser usados de conjunto para conjunto, certo? E pertence e não pertence só é de elemento para conjunto. Então, quando eu estiver me referindo elemento conjunto, então pertence e não pertence. Conjunto, conjunto, está contido, não está contido, contém e não contém. Ok? Então, vamos lá. Já aí, agora vamos falar do conjunto das partes, né? O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes é quando você reúne um conjunto em que tem todos os subconjuntos daquele conjunto. Então, você vai pegar elemento por elemento. Lembrando que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto e que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, se, por exemplo, eu tenho o conjunto A, formados pelos elementos x, y e z. Então, quem são os subconjuntos desse conjunto? É o próprio, eu separando ele de 2 em 2, depois de 1 em 1, e por último o vazio. Então, se eu quero saber quantos subconjuntos tem aquele conjunto, também tem uma maneira para me descobrir, né? Você tem aí a relação 2 elevado a n, onde n representa o número de elementos daquele conjunto. Por exemplo, nós temos aí o próprio conjunto, tem o xy, o xz, o yz, o x, o y, o z e o vazio. Então, se você contar aí, você tem exatamente 8 próprio conjunto, xy, xz, yz, x, y, z e vazio. Então, você tem aí 8 subconjuntos. Então, esse conjunto A não tem 3 elementos? Se eu pegar 2 elevado a 3, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ah, então quer dizer que eu tenho 8 elementos, né? Ou 8 subconjuntos do conjunto A. Então, se eu quero saber a quantidade de subconjuntos que tem um conjunto, basta eu pegar 2 elevado a n. Lembrando que o n é justamente essa quantidade de elementos que tem o conjunto. Ok? Então, vamos aí, adiante. E falar de igualdade de conjuntos. Quando é que 2 conjuntos vão ser iguais? Ora, só tem um jeito para eles serem iguais. É que os elementos de um sejam igual aos elementos do outro. Senão, eu não tenho igualdade de conjunto. Então, se A está contido em B e B está contido em A, então eu posso afirmar com toda a convicção e certeza que os elementos de B são os mesmos elementos de A. E os elementos de A são os mesmos elementos de B. Então, eu tenho aí o exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Essa ordem alternada não faz diferença na representação de um conjunto.
Então, se os elementos estão desordenados, não deixa de ser os mesmos elementos. Então, essa colocação de igualdade de conjunto, dois conjuntos vão ser iguais somente se os elementos forem iguais. Vazio é igual a vazio? Com certeza. Né? E aí eu tenho um exemplo de diferença de conjunto. Né? Um é diferente do outro. X, tal que x é um número que resolva essa equação. 5x mais 2 igual a menos 8. Se você passar, né, o oposto aí de mais 2 é menos 2, então vai ficar menos 10. Menos 10. 5 dividido por, ou menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Menos 2 é diferente de menos 3. Consequentemente, esses conjuntos são diferentes. Ok? Então, você tem aí que para dois conjuntos serem iguais, há a necessidade que os elementos também sejam iguais. Beleza? Vamos adiante. Aí, agora vem as operações com conjuntos, né? Então, existem duas operações básicas a respeito de conjunto. A união e a intersecção. Quando é que eu vou ter a união? Quando eu pego os elementos de um e junto com os elementos do outro. Lembrando que aqueles elementos que se repetem, eu não preciso repetir. Né? Então, quando eu junto, quando eu coloco os dois juntos, então aqueles elementos que estão nos dois ao mesmo tempo, eu escrevo somente uma única vez. Já a intersecção, né, é quando eu pego somente aqueles elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. E aí eu tenho um exemplo, né, dados os conjuntos A formados pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e o conjunto B formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Então, você vai ter o quê? A união vai ser quem? Ora, o 1 tem nos dois, basta eu escrever uma única vez. O 2, o 3 tem nos dois, basta eu escrever uma única vez. O 4, o 5 tem nos dois, escrevo só uma vez. O 6, o 7 e o 9. Pronto, eu fiz a união dos dois conjuntos, onde aqueles elementos que estavam sendo repetidos, eu escrevo uma única vez. E aí eu tenho a união desses dois conjuntos. Já a intersecção, você vai ter apenas aqueles elementos que estão nos dois ao mesmo tempo, que no caso é o 1, o 3 e o 5. Então, intersecção é só você pegar os que são comuns aos dois. União, juntar tudo e aqueles que se repetem você escreve uma única vez. Pronto. União e intersecção de conjuntos. Fácil demais, né? Moleza, moleza. E falar a respeito da diferença de conjuntos, né? O que é a diferença de conjuntos? É tudo que tem no primeiro, mas não tem no segundo. E aí, cabe a curiosidade de você saber que A menos B é diferente de B menos A. Ora, o que é o A menos B? É tudo que tem no A, mas não tem no B. E o que é B menos A? B menos A é tudo que tem no B, mas não tem no A. Então, você tem aí essa relação. Então, se eu quero A menos B, então o 1 tem nos dois, não vou colocar na diferença. O 2 tem no A, mas não tem no B, então vai lá para a diferença. O 3 tem nos dois, o 4 tem nos dois, e o 5 só tem no A, mas não tem no B. Então, A menos B seria somente os elementos 2 e 5. Já B menos A, eu vou pegar todos os elementos que estão no B e não estão no A. Que no caso aí você tem aí o 6, o 7 e o 8. Ok? Rapaz, é fácil demais, né? Então, A menos B, tudo que tem no A, mas não tem no B. B menos A, tudo que tem no B, mas não tem no A. Então, ó, moleza demais. Ainda falando de operações de conjunto,
conjunto complementar, né? Ora, o conjunto complementar nada mais é do que aquele conjunto que completa o outro. Ou, resumidamente, seria justamente aquele que está faltando. E aquele que está faltando é justamente a diferença entre esses conjuntos. Então, o complementar de A em relação a B é tudo que tem no B, mas não tem no A. Então, dados aí o conjunto A formado pelos elementos 0, 1 e 2, e o conjunto B é um X tal que esse X está entre menos 3 e maior ou igual a 3. Então, qual é o conjunto que representa o complemento, né? Complementar de A em relação a B. É B menos A. Então, os elementos que estão no B, mas não estão no A, é o menos 2 e o menos 1. Né? Porque o 0, 1 e o 2 já estão fazendo parte daquele conjunto. Ok? Beleza? Ainda falando de operação de conjunto, complementar em relação ao universo, né? Então, complementar de A em relação ao universo. Ou apenas uma barrinhazinha em cima do A aí, né? Para representar complementar, você vai ter o exemplo. Conjunto, quem é o conjunto A? X, tal que X, é um dia da semana que temos aula de matemática. Então, né? Ora, você vai pegar somente os dias que tem aula de matemática. Então, no caso do 9º ano, terça, quinta e sexta seriam os dias da semana que nós temos aula de matemática. Quem seriam os dias, né, que não teriam aula de matemática? Seriam segunda, quarta, sábado e domingo. Ok? Aí eu dei só um exemplozinho, no meu caso, da minha disciplina, né, já que os horários mudaram, e aí tem domingo, terça, quinta, sexta e sábado. Né? Mas, no nosso caso, né, nós ainda não tínhamos feito o horário, e aí colocamos essas datas aí. Beleza? Então, entenda que falando de complementar do universo, qual é o meu universo? O meu universo são os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quais são os dias que tem aula de matemática? Tem na terça, na quinta e na sexta. Todos os outros que estão faltando são o complementar, certo? Então, é o que completa o universo. Nós temos aí um pequeno exercício que você pode aí fazer, né? Como classificar em verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu posso dizer que 4 pertence a esse conjunto 2, 3, 4, 6 e 8? Verdade, né? Verdade verdadeira. Eu posso dizer que menos 1, menos 2, 0 e 3 estão inseridos ou estão dentro do conjunto menos 1, menos 2, 0, 4 e 5? Falta quem aí? Falta o 3, né? Então, isso é falso. Eu posso dizer que o conjunto formado pelos elementos 1 e 2 pertence ao conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3? E aí, você colocaria pertence ou não pertence? Não se pode usar pertence e não pertence para conjunto em relação a outro conjunto. Então, essa aí é uma sentença falsa, porque ele está usando justamente o pertence. E esse pertence não pode. Então, por isso é falso, viu? Então, aí teria que ser o está contido, né? Esse primeiro conjunto está contido no segundo. O vazio é subconjunto do B? Ou o vazio está contido dentro do B? Lembre que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, isso é verdadeiro. Olha aí. Agora, cuidado com essa informaçãozinha aí. Você tem um conjunto formado pelos elementos 1 e 2, pertence, olha o pertence aí, e tem um conjunto em que o 1 e o 2 estão dentro de chaves.
Então, esse 1 e 2 aí, entre chaves, ele não é um conjunto. Ele é um elemento do conjunto. Então, se ele é um elemento, então aí, nesse caso, eu posso usar o pertence e o não pertence, certo? Então, isso aí é verdadeiro, viu? Só para ver aí o nosso raciocínio, certo? Então, esse conjunto formado aí pelo elemento 1 e 2, ele é um elemento do outro conjunto grandão. Então, nesse caso, como ele é um elemento, eu posso usar o símbolo pertence e não pertence. E o último aí, D. Está contido em D? Um conjunto pode estar contido no próprio conjunto? Pode, né? Porque todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, isso também é verdadeiro. Bacana? Né? Então, espero aí que vocês tenham gostado dessa introdução, que vocês possam aproveitar esse primeiro momento, essa primeira videoaula, e que a gente vai postar mais videoaulas aí para vocês. Tá ok? No aguardo e um abraço e fique em casa, né? Enquanto não for liberado para ir voltar à nossa cooperativa educacional Nova Vida. Valeu!